Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou começar a resolução da prova de agente de vigilância em saúde, aplicada no município de Sertãozinho pela banca VUNESP. É uma prova assim que tem 10 questões, mas eu vou dizer que o elaborador dessas questões estava inspirado. Eu cheguei até a olhar se ela não era uma prova que estava cobrando ensino superior, mas ela exige ensino médio completo. Mas então eu diria que é uma prova das mais, puxando para o lado mais difícil da VUNESP, apesar do conteúdo ser também conteúdo do ensino médio. Normalmente, quando a VUNESP cobra conteúdos de matemática no ensino superior e exige ensino superior, ela cobra os conteúdos do ensino médio também. Mas aí dá uma apertadinha, né, na forma de cobrar. E aqui acontece isso. Mas os conteúdos são os mesmos de sempre, tá? É regra de 3, é mínimo múltiplo comum, sistema de equações, área, perímetro, volume, uma coisa assim, teorema de Pitágoras. Então, assim, são os mesmos conteúdos, mas ela tá um pouquinho mais trabalhosa. Bom, em função disso, eu vou ter que dividir a resolução da prova, acredito que em 3 vídeos, e essa aqui, então, é a primeira parte, tá? Vamos lá. Ana planejou uma viagem de carro. O consumo médio de seu veículo é de 12 km por litro de gasolina. No primeiro dia, ela iniciou a viagem com tanque cheio e percorreu 360 km. Ao final do dia, ela repôs o combustível gasto em um posto com preço de gasolina a 6,40 litros. Ou seja, ela gastou uma certa quantidade de combustível e ela abasteceu essa mesma quantidade pagando 6,40 litros. No segundo dia, ela iniciou a viagem com tanque cheio novamente, né? Percorreu 288 quilômetros. Ao final do segundo dia, ela repôs o combustível. Porém, agora, a 5,80 o litro. O valor que Ana gastou de combustível nos 2 dias foi igual a... Nós vamos começar pela parte azul. Quando a gente fala que são 12 km por litro, nós podemos escrever o seguinte, que o carro percorre 12 km com 1 litro. Mas ele, nesse dia, percorreu 360 km. Então, eu posso colocar X aqui. Eu não vou resolver dessa forma. Vou fazer diferente, só pensando, tá? Ó, de 12 para 360, de 12 para 36 é multiplicar por 3. Então, aqui, como é 360, eu multipliquei por 30. Então, de cá, eu também multiplico por 30. Então, ela comprou 30 litros de combustível nesse dia. Daria para fazer do outro processo tradicional da regra de 3, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco como seria. Continuando. Então, são 30 litros, mas cada litro é 6,40. Então, 30 vezes 6,40 é o valor que ela gastou com combustível no primeiro dia. R$192. Agora, nós vamos ver a parte vermelha. Mesma coisa. São 12 quilômetros com 1 litro. Mas ela percorreu 288. Então, aqui eu vou chamar de X. Veja, de 12 para 288, eu não sei assim rápido de cabeça se é multiplicar por 2, 3 ou 5. Então, já coloquei o X. E aí, nós vamos multiplicar. Como? Sim, porque são grandezas diretamente proporcionais, hein? 12x é igual a 288. Tá aí, eu divido tudo por 12, que eu acho a quantidade de quilômetros que ela... de litros que ela usou, 24 litros. Então, se são 24 litros, mas cada litro custou 5,80, isso aqui vai dar um total de 139,20. Quanto ela gastou? Ela gastou 192
e 139,20. Então, ela gastou 331,20. C. Vamos para a próxima questão. Em uma sala comercial, o ar-condicionado consome 800 watts por hora. Sabendo que nessa semana o aparelho foi utilizado por 44 horas. O custo do consumo total de energia, considerando 0,001 o valor do watt-hora da região, foi igual a... Ele quer saber o custo do consumo total. Bom, ele consumiu 800 watts por hora e trabalhou 44 horas. Então, eu preciso saber quanto que deu de consumo. São 44 horas e ele gastou 800 por hora. Então, só multiplicada 35,200. Esse é o consumo. Mas quanto custa? Custa 0,001. Então, eu vou pegar o 35,200 e multiplicar por 0,001. E quando a gente multiplica por 1, porque eu vou fazer assim, 1 vezes 0, 1 vezes 0, isso aqui vai dar 35,200. Porém, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma vírgula e tenho 3 logaritmos depois da vírgula. 3 casas depois da vírgula. Então, na minha resposta, eu vou contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3. E vou colocar a vírgula. Tá? Então, 35,20. Talvez seja a questão mais fácil da prova, hein? Vamos para a terceira questão. Durante a semana, de segunda a sexta, Lucas trabalha no plantão de 12 horas e descansa 36. 12 por 36. Letícia trabalha no plantão 12 e descansa 60. Já o Cláudio trabalha no plantão 12 e descansa 48. Se eles trabalharam juntos no mesmo turno numa quarta-feira, o próximo turno que trabalharão juntos novamente será para Cláudio, plantão de número. Então, veja só, a gente tem aqui uma escala de trabalho com períodos diferentes. Então, eu vou fazer assim, ó, só para entender a questão, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Numa quarta-feira, os 3 trabalharam. Então, naquela quarta-feira, a gente teve o Lucas, a gente teve a Letícia trabalhando também, e a gente teve o Cláudio trabalhando naquela quarta-feira. E os 3 trabalharam no mesmo turno. Essa informação vai ser importante. Bom. E aí, então, os dias foram se passando, eles foram trabalhando e tendo folgas, tá? Vou começar pelo Lucas. Lucas trabalha 12 e folga 36. Então, vamos supor que o Lucas tenha trabalhado aqui na quarta. Eles trabalharam no mesmo turno, então eu vou dizer que eles trabalharam de manhã, tá? O Lucas trabalhou 12 horas, então ele trabalhou até meio-dia. Aí ele teve folga ali do meio-dia até meia-noite, deu 12 horas. Mas ele folga 36, então ele precisa folgar o dia seguinte também, para dar as 36 horas. Então, o Lucas trabalhou quarta de manhã, teve folga à tarde, teve folga quinta, e ele volta a trabalhar na sexta. E quando o Lucas volta a trabalhar na sexta, ele volta de manhã. E vai ter o mesmo esquema. Folga à tarde, mais a folga do dia seguinte. Então, o Lucas trabalhou sexta e não trabalha segunda. Aí, o Lucas vai trabalhar terça e não trabalha quarta. Lucas trabalha quinta e não trabalha sexta. Lucas trabalha segunda e não trabalha terça. Repare que o Lucas está trabalhando dia sim, dia não. Então, numa semana, o Lucas trabalha segunda, quarta e sexta.
Na outra semana, terça e quinta. Daí depois, segunda, quarta e sexta. E se eu quiser fazer de novo aqui, terça e quinta. Esse é o esquema do Lucas, tá? Deixa eu ver quantas semanas eu preparei aqui. Eu vou fazer mais uma semana que acho que vai precisar aqui. Então, seria Lucas 2, Lucas 3, e aí a próxima, se precisar, ele vai trabalhar terça e quinta. Bom, agora vamos seguir meus raciocínios para a Letícia. A Letícia trabalhou naquela quarta, mas ela trabalha 12 e descansa 60. Então, a Letícia, quando ela trabalha aqui na quarta-feira, ela descansa 12, mas ela vai descansar 24 e ela descansa mais 24. Porque se ela descansar 12, 24, vai dar 60 horas que ela precisa. Então, a Letícia trabalha um dia, folgou quinta e sexta. Então, a Letícia vai trabalhar na segunda. E a Letícia trabalha de manhã. Repare que ela já teve a folga na quarta e mais 2, fechou 60. Então, agora ela trabalha de manhã também. Então, todo mundo trabalhando de manhã até então. Aí, então, ela trabalha um dia e ela folga 2 dias e vai trabalhar no próximo. Então, ela folga 2 dias, trabalha na quinta. Aí, ela folga sexta e ela folga segunda, mas ela vai trabalhar na terça. Daí, folga quarta e quinta, mas ela trabalha na sexta. Aí, ela folga segunda e terça e volta a trabalhar na quarta. Folga quinta e sexta e volta a trabalhar na segunda. Terça e quarta, trabalha na quinta. Sexta e segunda, trabalha na terça. Quarta e quinta, trabalha na sexta. Segunda e terça, trabalha na quarta. Quinta e sexta, e ela voltaria a trabalhar na segunda. Essa é Letícia. Agora, vamos analisar o último, que é o Cláudio. Aqui ficou uma letra L, é Cláudio. O Cláudio trabalha 12, mas ele folga 48. Então, o Cláudio trabalhou aqui de manhã. Ele teve folga à tarde, folga no dia seguinte, fechou 36, folga 12 e trabalha. Então, quando o Cláudio voltar a trabalhar, vai ser na sexta-feira, mas o Cláudio vai trabalhar à tarde. Então, veja que ele nem encontra a L vermelho, ele nem encontra o Lucas, porque ele vai trabalhar à tarde, todos os outros estão trabalhando de manhã. Então, veja, o Cláudio trabalhou pela manhã junto com eles, agora aqui ele trabalhou à tarde. Se ele trabalhar à tarde, quando que vai ser a folga dele? Segunda de manhã, segunda 24, terça-feira mais 24 horas de folga. E ele precisa de uma folga de 48 horas. Então, são os 2 dias de folga e ele volta a trabalhar. Então, quando o Cláudio voltar a trabalhar aqui na quarta, ele vai trabalhar pela manhã. Agora, o que vai acontecer? De novo, ele precisa ter 2 dias de folga. Só que quando ele tiver os 2 dias de folga dele, para fechar as 48 horas de folga, ele volta a trabalhar alternando tudo. Então, o Cláudio, na primeira quarta-feira, ele trabalhou pela manhã, fechou 12 horas. Aí, 12 horas de folga à tarde, 24 mais 12 horas de folga da sexta. Aí, trabalha à tarde. Então, ele vai trabalhar. Trabalhar não, tem folga segunda, tem folga terça, 24 horas de cada uma. Deu 48 horas de folga. Cláudio volta a trabalhar pela manhã. Então, o Cláudio vai ter uma folguinha à tarde aqui, né? Das 12 horas dele, mais a quinta-feira de folga, com 24 horas, 12 horas de folga na sexta, Cláudio voltou a trabalhar. E Cláudio voltou a trabalhar à tarde. O que vai acontecer com o Cláudio? Ele sempre trabalha na quarta-feira pela manhã e na sexta-feira ele trabalha à tarde. Então,
quarta é pela manhã e sexta é à tarde. Quarta é pela manhã e sexta à tarde. Quarta pela manhã e sexta à tarde. Quarta pela manhã e sexta à tarde. Quando é que eles se encontraram? Repare que eles se encontraram aqui, ó. Os três. Mas o que aconteceu? Os dois foram de manhã e o Cláudio foi à tarde. Então, eles se encontraram aqui, ali, mas naquele dia o encontro deles não deu no turno, né? Por isso que ele fala assim, ó, próximo turno, trabalharam juntos no mesmo turno. Quando é que eles se encontram? Eles se encontram aqui. Que aí sim, estão os três pela manhã. Agora, muita atenção. Diz que para o Cláudio será o plantão de número... Então, nós temos que contar os plantões, depois do primeiro encontro, quais são os plantões. E aí, a gente vai descobrir que para o Cláudio vai ser o plantão de número 12. Você pode estar se perguntando, gente, mas e se fosse mais complexa essa tabela, mais comprida, o que eu poderia fazer? Bom, uma possibilidade, tá? É você calcular mínimo múltiplo comum entre 30, 60 e 48, que são as folgas, as horas de folga, 36, 60 e 48. Fazendo isso aqui, fazendo a decomposição em fatores primos, divide tudo por 2, dá 18, 30, 24, dá por 2 de novo, dá 9, dá 15. Fazendo esse processo aqui, vocês vão chegar à conclusão que eles se encontram a cada 720 horas. Facilita, porque aí você consegue saber quantos dias e quantos dias eles se encontram. Mas veja que isso aqui não considera turno. Então, eu acho que às vezes vale a pena você gastar um pouquinho de tempo e fazendo um esquema e pensando nos turnos separadamente, porque pode ser um diferencial aí na prova, ok? Bom, nesse vídeo era isso. Espero ter te ajudado a entender essas questões para que você possa realmente gabaritar a tua prova no concurso. Se inscreva no canal, não esquece de curtir esse vídeo. Bons estudos!